E ele sempre ele bebia demais. Então era aquela coisa, brigava, separava, pegava as coisinhas e ia pra casa da avó. Eu, minha mãe e meu irmão, né? Tá. E aí passava uma semana, meu pai ia atrás da gente, minha mãe voltava com ele, pegava as malas e voltava pra casa. Então, desde novinha você vivia esse pequena, processo. sim. E quando você se deu conta que isso era um problema, o alcoolismo era um problema na vida dele? Porque a criança não tem essa noção toda, né? Sentia uma briga assim, mas quando você começou a se sentir afetada por isso? Então, desde muito novinha, porque ele ficava agressivo quando bebia, né? Então você já ele viu? batia na minha mãe, ele batia em mim, no meu irmão, né? A gente às vezes Do estava nada? dormindo, do nada. Ele chegava em casa muito bêbado e se ele cismasse que você estava olhando pra ele, ele já levantava a mão e vinha pra cima da gente. Então, desde pequenininha que eu entendo que aquilo era um problema, né? Então você tinha essa agressão interna do seu pai. Sim, Isso te nossa, causou medo dos homens também na rua ou de vivenciar algo assim? Não, nunca me causou. Eu sempre soube que era uma coisa do meu pai, que também era do meu vô, né? Então eu sempre soube que era uma coisa ali familiar. Eu nunca coloquei isso como problema para outros homens, não. Sim, então Tanto que meu irmão cresceu com todos os valores. Meu irmão não bebe álcool, tem pavor, justamente porque viu como Viveu foi isso. isso. Exatamente. Isso te atrapalhou em algum momento da sua vida, assim, no teu desenvolver? Eu acredito que hoje, pelas coisas que eu já passei, que eu vou contar aqui hoje mais pra frente, eu acredito que sim, que o meu emocional do meu irmão é um pouquinho abalado, um pouquinho mais fraco do que deveria ser, pelas coisas que a gente viveu sim, né? Porque na época não tinha dinheiro para psicólogo, não era tão comum ter um psicólogo, A galera passar num fazer, psiquiatra, sim, né? sim. Era mais a base do não pode, o chinelo mesmo. Então, eu acho que a gente cresce com uns traumas que vai entender só quando tá adulto mesmo. Quantos anos você tinha? Quando eu percebi que meu pai era alcoólatra, 5, 6 anos. Ai, Muito bem jovem. Muito novinha. Bem novinha. Ele já bebia assim muito, né? E na verdade foi só piorando. Isso piorando. acarretava nos teus estudos, na escola? Eu Alguma acho que coisa? não, porque eu sempre fui uma aluna ok, né? Tá. Eu sempre fui uma pessoa muito forte, por isso que eu falo, desde pequenininha eu tive que aprender a me virar. Porque minha mãe é uma mulher muito forte, é até hoje, né? Então eu me espelhava na minha mãe para diversas coisas, né? E minha mãe era muito dura, então era aquela coisa, não precisa chorar, entendeu? A gente vai resolver. Então eu sempre fui uma pessoa muito firme nas minhas coisas, então eu acredito que não tenha atrapalhado. Na escola, não. Tá. E aí a sua mãe ficou com teu pai até quantos anos? Então, pelo que eu me recordo, quando eu tinha 17 anos, eu acho que foi que eles se separaram de vez mesmo, separou no papel, né? E aí, mesmo assim, ele ficava o tempo todo Atrás. pedindo pra voltar, dizendo que minha mãe era o amor da vida dele, né? E aí ele ia, porque ela é enfermeira, né? Trabalhava em hospital uma época. Olha. E ele ia buscar lá no trabalho, ia levar pra casa da minha avó, mesmo andando, sem carro e tal. E aí, depois de uns, sei lá, uns 15 anos separados, ela decidiu dar uma oportunidade pra ele.